eu vou relatar para vocês neste vídeo a situação, né, na verdade, uma parte da situação terrível das Forças Armadas da Ucrânia lá em Kursk. A situação piora não a cada dia, a situação para a Ucrânia piora a cada hora lá em Kursk. Neste momento, os recursos ucranianos dão conta de que por volta de 6.500 soldados estariam totalmente cercados pelas Forças Armadas da Rússia, né, dos 40 mil combatentes que estariam, neste momento, ainda vivos, né, lá em Kursk. Lembrando claramente, né, que lá em Kursk as Forças Armadas da Ucrânia não estão somente em Sudzha. Há alguns frontes que ainda estão em luta, em disputa. Há muitos outros que foram encerrados com a vitória, claramente, das Forças Armadas da Rússia. A quilometragem quadrada aqui, né, de domínio que a Rússia retira da Ucrânia, todos os dias, o que eu relato para vocês aqui neste canal, tem a ver justamente com o fato de que a Rússia vem conquistando assentamentos, né? Vários assentamentos das Forças Armadas da Ucrânia que começam a operar aquele movimento de não tenho mais o que fazer aqui, vou para um outro fronte, né? Para gerar apoio, mas na verdade para receber apoio em muitos casos, né? O fato é que as coisas se complicaram demais. A estratégia russa, né, de ir estrangulando pouco a pouco a Ucrânia parece que deu muito certo. No vídeo anterior eu falei sobre a luta que já aconteceria nas ruas de Sudzha, né? Estamos à espera de novas informações sobre isso. Mas o fato é que, independente disso, é muito difícil presumir que as Forças Armadas da Ucrânia que estão em Sudzha consigam escapar deste cerco, deste caldeirão. A situação, de fato, é complicada. São 6.500 soldados que estão ali, segundo as estimativas da própria Ucrânia. Tá? O que ocorre neste caso é que há um esgotamento total das fontes de suprimentos, né? Não há como abastecer mais essas tropas ucranianas. Não há também mais serviços de comunicação entre essas tropas que estão em Sudzha e os seus comandos, né? As tropas que estão em Sudzha, que saem para missões, não voltam, né? Tanto é que já não saem, estão tentando neste momento apenas defender a cidade e os arredores de Sudzha, né? Porque além de Sudzha há, né, evidentemente, combates em assentamentos que estão ali envolvendo a cidade de Sudzha, né? Neste momento, as Forças Armadas ucranianas se movem claramente apenas neste pequeno espaço, né, entre Sudzha e as cidades no entorno de Sudzha. O grande objetivo é tentar, evidentemente, né, interromper esse estrangulamento por parte das Forças Armadas da Rússia e impedir um avanço, né, que vai ser assim, terrível para as Forças Armadas ucranianas caso os russos cheguem realmente a tomar Sudzha. O que se sabe neste momento é que não há o que fazer com esses 6.500 soldados que estão presos. Não há o que fazer, não tem como. Né? Veja, eles não conseguem mais se comunicar com ninguém. Tá? As linhas logísticas também para Sudzha foram totalmente cortadas, eliminadas. Né? E aí o que acontece é que as Forças Armadas da Rússia podem, nessa situação extremamente favorável, inclusive optarem por fazer aí uma pequena ofensiva sobre Sudzha. Né? Claramente que uma ofensiva sobre aquele território, né, precisa ser feita com muito cuidado em virtude de que trata-se de uma área extremamente minada pelas Forças Armadas da Ucrânia. Como já falei no outro vídeo, essa área é tão minada que os próprios ucranianos às vezes acabam, né, se explodindo, né, nas próprias minas que eles colocaram ali para protegerem, né, se protegerem da chegada dos russos. Né? Aliás, é uma área que, uma vez conquistada pela Rússia, sapadores, né, precisarão ir para o local para fazer a limpeza dessas minas, né, para que a população civil, quando retornar a Sudzha, não possa ser vítima dessas bombas ucranianas. Né? A comunicação com vários batalhões, como eu disse, já foi completamente perdida. Né? Várias unidades das Forças Armadas ucranianas não têm outra escolha neste momento que não seja a rendição ou a morte. Tá? Além disso, há uma outra opção, claramente, que alguns ainda estão sendo aconselhados a fazer. Né? É uma tentativa de avanço para romper, né, com o cerco
né, feito pelas Forças Armadas da Rússia. Evidentemente que isto é um suicídio, né? Mas o curioso é que lá de Kiev parece haver informações nesse sentido, né? Ordens nesse sentido para que as tropas que estão hoje em Sudzha, esses 6.500 soldados, né, para que eles possam fazer uma tentativa, né, de furarem esse bloqueio. Uma tentativa suicida, mas o que importa para a Ucrânia, evidentemente, não são os soldados ucranianos, né? Várias mensagens dos próprios ucranianos, né, dão conta de que as tropas que ali estão deveriam se render. A rendição, se ela não acontecer, o que vai sobrar para essas tropas vai ser a morte, tá? Bom, ao mesmo tempo, chegam informações bastante contraditórias sobre as intenções do Volodymyr Zelensky. Por um lado, o Zelensky já teria reconhecido a necessidade de abandono de Kursk, né? Mas, ao mesmo tempo, o que se fala é que o Zelensky teria exigido que o comando enviasse tropas para Sudzha para ajudar aquelas tropas que estão sob bloqueio. Essas tropas não têm como chegar. Então, esses soldados que chegariam para o apoio lutariam contra os russos na retaguarda, não necessariamente em Sudzha. Romperia, né, esse cerco, né, de fora para dentro, evidentemente, né? Uma vez que rompessem esse cerco, essas tropas ucranianas se juntariam às tropas que estão em Sudzha. Isto, neste momento, parece também uma grande loucura. Vale lembrar que a Rússia, nesses últimos dias, de certa forma, fez vista grossas, né? Essa é a palavra, né? Para a entrada de reservas ucranianas através da fronteira. Não há mais essa linha de abastecimento por Yuna-Kovka, né? Aquela rodovia já está sob controle de fogo por parte das Forças Armadas da Rússia, né? Mas por áreas florestais, né? Grupos das Forças Armadas da Ucrânia, das reservas, né? Entraram em Kursk nos últimos dias, né? Evidentemente que muitas se dispersaram, tá? Agora se sabe bem mais para outros frontes de Kursk do que propriamente tentaram entrar em Sudzha, tá? As coisas só pioram, gente, só se complicam. Comandantes de pequenos, né, grupos que estão ali aprisionados, né, já teriam iniciado negociações com as Forças Armadas da Rússia sobre a rendição e também a retirada dos feridos, né? E isto vai contra, inclusive, uma orientação e uma ordem do comando de Kiev para eles manterem ali a posição. Kiev quer que eles continuem a lutar, a Dulcinea quer atrapalhar, né? E eu quero comunicar a vocês sobre os acontecimentos no front. Todos estão tentando alguma coisa. Lá na Ucrânia, o Zelensky tenta, né, destruir completamente o seu próprio país, né? No front, alguns comandantes que têm uma leitura sobre o que está de fato acontecendo tentam salvar as suas tropas, né? E as Forças Armadas da Rússia, de certa forma, fazem o seu trabalho, né? De cercar, né? De se aproximar, né? De ameaçar. E, evidentemente, que todo mundo sabe que neste cenário, em quaisquer guerras, né? As tropas que estão sitiadas, elas se rendem, né? Não tem como lutar. Elas se rendem, até porque a luta por parte desse grupo de 6.500 soldados seria uma luta, né, um tanto quanto precária, em virtude da ausência de armas, né? Até porque, né, há alguns dias, né, que a Ucrânia já não consegue enviar armas para essas tropas que estão lá no quartel-general de Sudzha, tá? E, assim, vale lembrar também, né, que essa ofensiva da Rússia cercando Sudzha já acontece há alguns dias, né, isolando pouco a pouco o grupo aí dos soldados ucranianos nesta cidade. É válido lembrar também que Sudzha é o local por excelência onde há um quartel-general das Forças Armadas da Ucrânia, o principal, na verdade, quartel-general, né, edificado ali em Kursk, né, e a partir dali muitas informações eram trabalhadas para os outros frontes, eram passadas para os outros frontes que neste momento também estão totalmente no escuro, né. Então, o principal quartel-general em Kursk está em Sudzha, né. Esse quartel-general já não consegue mais informar, né, não consegue mais, enfim, as suas autoridades, né, os seus comandantes, né, já não conseguem mais, enfim, pensar a guerra, né, quanto mais entregar informação sobre o que as outras tropas em outros frontes precisam fazer, né. Vários assentamentos próximos, né, já foram conquistados, né, pela Rússia nos últimos dias. A Rússia conseguiu, depois que conseguiu tomar Staraya Sorokina,
né, fez com que, enfim, se aproximou, né, muito seriamente ali de Malaya Loknia e começou um ataque a Malaya Loknia. Essa cidade, ela é protegida por uma espécie de, por uma linha, né, formada por a Staraya Sorokina, a Nikolaevka e também Vitorovka, tá? Essas três cidades, elas estão na parte ocidental ali, defendendo ali, de certa forma, protegendo Malaya Lokina. A Rússia já conquistou essas três cidades, né? Essas três cidades. E aí começou a apontar suas armas para Malaya Lokina, que é uma cidade ali, no caso, importante, né? E aí as tropas ucranianas que ali estavam em Malaya Lokina, elas abandonaram já esta localidade e fugiram para uma outra cidade ucraniana, tá? A cidade de Kozatia Lokina, tá? Kozatia Lokina, todas essas cidades ficam no norte de Sudzha, evidentemente, tá? E as tropas ucranianas que estavam em Malaya Lokina desceram, né? Desceram justamente para Kozatia Lokina, que fica só um pouco acima de Sudzha. O que esse movimento, enfim, nos faz entender? As tropas ucranianas não tem como, tá? Elas estavam lá no norte de Sudzha, né? Perderam várias cidades, tipo Pogreb, enfim, cidades que eu já, assim, cidades como Sorokina, né? Que eu já relatei para vocês aqui no outro vídeo também, né? Staraya Sorokina, a Nikolaevka, Vitorovka, enfim, todas essas cidades que ficam ali acima de Kursk, né? Orlovka, né, também, Marievka, Pogreb, né, anteriormente, todas essas cidades já foram conquistadas pelas Forças Armadas da Rússia. O que a gente viu no movimento dos ucranianos é que uma vez que essas tropas eram derrotadas nessas cidades, elas desciam, tá? Para outras cidades que depois também eram conquistadas pela Rússia. Desde Pogreb, né, a gente vê esse movimento, né, para Marievka, Orlovka, Novaya, Sorokina, que caiu agora para as Forças Armadas da Rússia, e essas tropas, elas não podiam mais descer para Staraya Sorokina, que fica abaixo, porque também já estava sob controle da Rússia. Também não podia, descer muito mais ali para Sudzha. Então elas se instalaram onde? Em Malaya Lokina, tá? Malaya Lokina, neste momento, sofre um assédio terrível por parte das Forças Armadas da Rússia, principalmente quando a Rússia conquistou a Staraya Sorokina. O que fizeram essas tropas? Desceram muito aí no caso, desceram um espaço enorme ali para chegar, né, a uma cidade que fica bem colada a Sudzha, né, que é essa cidade aí de Kozatia Lokina. Kozatia Lokina fica encostada a Sudzha. O que está acontecendo em Sudzha neste momento? Está acontecendo que as tropas que ali estão sobre o seco. Por que essas tropas ucranianas que estavam em Malaya Lokina não vão para a parte mais oriental, por exemplo, ali de Kursk? Por que essas tropas ucranianas que estavam em Malaya Lokina não vão para a parte ocidental, né? No caso, ali de Sudzha, né? Oriental ou a parte ocidental de Sudzha. Por que descem para a cidade de Sudzha? É porque é ali onde está o quartel-general. É porque ali também está, né, é a cidade mais importante colada à fronteira, tá? Então, Sudzha, de certa forma, era uma rota de fuga, né, para as Forças Armadas da Ucrânia, tá? Essa cidade hoje está sob cerco da Rússia. Então, as tropas ucranianas não sabem o que fazer. Elas caminham em direção, justamente, né, a Sudzha, onde há um controle, né, muito forte, um cerco muito forte exercido pelas Forças Armadas da Rússia, né? Há inúmeros grupos de soldados russos que estão também se aproximando neste momento do Oriente Russo, também da parte ocidental, da parte norte, uma vez que libertaram cidades ao norte de Sudzha. Essas tropas russas estão se movimentando em direção a Sudzha. O que faz as tropas ucranianas que estavam em Malaya Lokina se movimentam também em direção a Sudzha? Por quê? Porque não tem o que fazer. Porque Sudzha era a rota de segurança, era na verdade, a bola de segurança, digamos assim, né? Uma rota de fuga. Né? A partir de Sudzha, eles poderiam fortalecer as Forças Armadas ucranianas. É bem possível que estão em Sudzha. É bem possível, inclusive, que isso tenha sido algo determinado pelo próprio comando ucraniano, seja o comando político lá em Kiev, seja o comando militar,
do general Alexander Sirski, né? Então não há o que fazer. Você percebe a loucura que tá acontecendo, né? Percebe como as coisas estão funcionando para as tropas ucranianas? E o que ocorre neste momento é que esses 6 mil soldados, eles simplesmente não têm mais o que fazer. Eles terão de se render ou se entregar para a Rússia. Nos próximos dias, vamos ficar sabendo o que terá acontecido com esses soldados, tá? Também se fala, né, que não há mais nenhuma comunicação, e não há, de satélite, tá? Os Estados Unidos não oferecem mais nenhum serviço de satélite para as Forças Armadas da Ucrânia, tá? O próprio Ministério da Defesa dos Estados Unidos, a Agência de Segurança dos Estados Unidos, já confirmou esta informação também, tá? As coisas, portanto, enfim, as tropas ucranianas não estão somente ali, né, em Sudzha, como eu disse, né, mas o fato é que grande parte delas caminham para Sudzha. Há um relato de que se trataria de 40 mil soldados ucranianos que ainda estariam no território russo, né? É muito provável, se de fato a gente tenha ali a presença de tanto ucraniano, de 40 mil ucranianos em Sudzha, é provável que todos eles possam ter o destino que esses 6.500 soldados estão a ter neste momento ali em Sudzha. Um detalhe importante sobre este número é que este é o número o da Ucrânia, tá? Pode ser um número extremamente, né, conservador, digamos assim, né? Pode ser um número que não tenha nada a ver com a realidade. É bem possível que desses 40 mil soldados que estão em Kursk, tenhamos ali na cidade de Sudzha, no quartel-general de Sudzha e nos arredores ali, pelo menos uns 15 mil soldados, tá? Então, o fato é que essa tropa está completamente assim, cercada, não há como escapar, não tem como, tá? E seria uma estupidez continuar lutando neste momento, tá? O Zelensky está desesperado, mas ao mesmo tempo, dentro da loucura que toma conta da cabeça do líder ucraniano, né, ele estaria comemorando o fato de que o Ocidente estaria disposto, né, a Europa a entregar armas, né, no lugar dos Estados Unidos para a Ucrânia. Inclusive, mísseis Taurus da Alemanha, que eu peço perdão para vocês, eu ainda não tive confirmação se de fato a Alemanha já liberou mesmo esses mísseis, eu presumo que ainda não, né? Mas ele estaria muito feliz, inclusive, com a possibilidade de que esses mísseis também poderiam chegar para as Forças Armadas Ucranianas, já que o Meros sempre foi favorável à entrega desses mísseis Taurus de longo alcance para a Ucrânia, e o Meros deverá ser o próximo chanceler da Alemanha, né? Só que o que o Zelensky, na sua loucura, não entende é que se os europeus vão de fato colocar armas na Ucrânia, a quantidade vai ser insuficiente em relação àquilo que os Estados Unidos colocavam lá na Ucrânia. Além disso, pode demorar muito, até porque alguns estoques de armas de alguns países da OTAN já estão no nível de segurança máxima, tá? Ou seja, o mínimo do aceitável, né? Então, seria muito complicado para essas nações enviarem suas armas para a Ucrânia no momento, tá? Fala-se também neste momento que no Dia Internacional da Mulher, bastante oportuno, meios ucranianos falam que 70 mil mulheres servem hoje nas Forças Armadas ucranianas, tá? Há um relato de que por volta de 5.500 mulheres estariam hoje lutando diretamente contra os russos, né? Muito boa sorte para essas senhoras. O curioso neste caso aí é que os próprios portais ucranianos falam que no meio dessas mulheres há inclusive senhoras com alta idade e também mulheres grávidas, o que não dá para compreender de forma alguma, né? Mulheres grávidas lutando no front é algo realmente inacreditável, né? Bom, as coisas, portanto, como vocês sabem, estão complicadas, mas bombardeios russos sobre a infraestrutura energética da Ucrânia complicam ainda mais as coisas para Kiev, tá? De novo, gente, vários mísseis, né, e gerânios, né? Também gerânios, sobretudo gerânios, mas também outros drones caíram sobre a Ucrânia nesta noite, sobretudo em Odessa, tá? A DTEK, né, que é enfim, uma empresa ali da Ucrânia justamente de energia, né? Ela relatou que os engenheiros estão trabalhando para lidar por 24 horas vão trabalhar durante 24 horas para lidar com os estragos, né, cometidos pelas chegadas dos gerânios sobre instalações energéticas em Odessa. Eu relatei para vocês outro dia que a Rússia escolheu Poltava como uma área que deveria ser bombardeada, né? Agora o que está acontecendo é que a Rússia fez a mesma coisa sobre o complexo energético ucraniano que fica em Odessa. Foram muitos drones, não foi algo parecido com o que aconteceu em Poltava, mas também lá na Ucrânia, neste momento,
Perdão, lá em Odessa, neste momento, o que se sabe é que muitas instalações vão precisar de muito tempo, tá? Meses ou anos, né, para voltarem a ter, ou para gerar o fornecimento de energia que gerava anteriormente para a Ucrânia, tá? Os danos causados foram muito severos, portanto, muito severos, tá? E esse relato de que vai ser necessário meses ou anos não é uma informação que eu estou entregando para você que vem na minha cabeça. A própria empresa ucraniana, a DTEK, é que relatou essa informação, né, de que vai ser necessário meses ou anos para que a Ucrânia consiga restabelecer em Odessa a condição energética anterior aos ataques feitos pela Rússia no dia de hoje, na noite de ontem para hoje, meus amigos, minhas amigas. Então, é isso, gente. É isso. Muito obrigado por ficarem comigo neste vídeo. Até o final.